Então, novamente, boa noite a todos. Então, pessoal, nós falamos na semana passada, no momento em que o gênio queria matar o mercador, porque o mercador tinha matado o filho dele jogando semente de tâmaras num lugar onde ele estava descansando. E daí o mercador quis evitar a morte e pediu para o gênio várias vezes para não matar, mas ele foi insistindo, né? Foi insistindo. Mas aí o mercador queria uma última chance, então ele começou a chorar copiosamente, pedir, pelo amor de Deus, por Rômulo, para não matá-lo, porque ele tinha mulher, tinha filhos, tinha seu negócio, tinha sua família e coisa tal. Até que, então nós começamos, continuando a aula passada, até que o mercador perguntou, fez aquela pergunta final, aquela que, na narrativa, digamos, seria a última palavra. Ele disse para o gênio, é imperioso para você me matar? O gênio respondeu assim, para mim, realmente é imperioso. E, nesse momento, o gênio levanta a espada, né? Ergue a espada e golpear o mercador. Só que nisso, né? Só que nisso chega o amanhecer, né? Então a aurora, como diz a narrativa, alcançou, ou seja, a aurora irrompeu, é uma outra palavra que eles usam muito, e Shahrazad tinha essa tática de parar exatamente ao amanhecer, porque o trato dela com o Shahryar, que é o rei, era toda noite contar uma história, ou melhor, à noite contar a história. De dia ela não contava nada. Então o rei ficou muito curioso, ele queria saber o que ia acontecer em Equador. Né? Achou ele ficou bastante ansioso por saber o que iria acontecer. Então, Shahrazad disse, desculpe, a irmã de Shahrazad, né, que estava ali embaixo da cama escondida, disse para Shahrazad, como são belas e espantosas as suas histórias. Eu gostaria de dizer para vocês que toda noite ela falava mais ou menos isso. Às vezes ela dizia assim, como são espantosas, belas, honrosas, e né, falava muito e atribuía muitos adjetivos à história que ela contava. Isto era uma combinação entre elas, né? Aí a Shahrazad responde, claro, para deixar o rei meio enfoguetado, né? Isso não é nada perto do que vou contar na próxima noite. Caso eu viva, quer dizer, caso ela vivesse, e o rei poupasse ela da morte. Então você veja que aqui ela está mexendo com a emoção do rei. A continuação da história, ela disse, olha, é muito mais espantosa do que a história que eu relatei. Então, uma tática, eu em alguns lugares não vou repetir mais isso, porque era frequente. Isso era todos os dias esse ritual. Então, daí podemos ir adiante. E o rei pensou, então, por Deus, pessoal, essa expressão por Deus é o Allah. O Allah é um abreviativo de Wa Allah, quer dizer, juro por Deus. Entende? Teve um personagem aí na TV nossa que fazia um personagem árabe e ele só falava Wallah, Wallah, nem sei se ele sabia o que era. Mas, na realidade, é uma coisa séria
que pegou. Era uma coisa muito comum. Então, por Deus que eu não abortarei. Então ele falou, ele não ia matá-la até escutar o resto da história. Mas ele pensava, segundo a narrativa, assim, mas na próxima noite eu vou matá-la. Então vocês vejam que o propósito do rei permanece. A narrativa é muito minuciosa com isso. Ela nunca deixa o rei sem pensar nada. Então, é interessante observar isso na narrativa. O rei sempre tem o mesmo propósito. Hoje eu vou terminar, porque nós vamos chegar até a 7ª e o começo da 8ª noite. Então, eu vou dizer para vocês depois, na última noite, o que vai acontecer. Não vai tirar o encanto da história, mas eu vou dizer só algumas expressões que ele disse. Então, aí nós entramos na segunda noite, né? Estamos já na segunda noite. Que seja, veja, agora eles, né, estavam falando informalmente, aí ele disse assim, mas que seja a conclusão da narrativa que você está falando, né? Da história do gênio e do mercador. Porque meu coração está aflito, mais ou menos isso, né? Meu coração está aflito e eu quero saber o que vai acontecer. A Shahrazad responde com muita eloquência, que eu não coloquei aqui, mas ela diz assim, rei venturoso, eloquente, dá também alguns adjetivos respeitosos ao rei na hora que ele permite que ela fale. Uma coisa que eu omiti aqui de cara, eu não vou mais repetir que tudo que está sendo narrado foi narrado depois que o rei se satisfez na Shahrazad. Não há indícios que não, aquela noite, olha, então hoje nós não vamos transar, eu não quero você com tal, conta isso. Não. Entendeu? Então, eu estou omitindo porque senão a gente precisaria assim, de muito, muito mais tempo. Então, Dinazar, que é sua irmã, tinha dito assim, por Deus, maninha. Esta expressão é comum também. Se acaso você não estiver dormindo, conte-me uma de suas belas historinhas para que possamos atravessar acordados essa noite. Aí o rei responde, né, que, olha, que seja a conclusão dessa. Então, vamos ver o que a Shahrazad vai dizer na segunda noite ainda. Então, repare, nós estamos na segunda noite. Shahrazad disse, então ela está narrando. Conta-se, ó venturoso rei, e de correto parecer, né, quer dizer, infalível, que quando o gênio ergueu a mão com a espada, o mercador lhe disse, é imperioso me matar? Ele repete aqui. O gênio disse, sim. Então, podemos ir adiante. Sim. Ele responde que sim, não tem perdão. Então, né, o mercador daí apela novamente para o sentimento do gênio, né, e diz assim, e por que não me concede um prazo para que eu possa despedir-me da família? Quer dizer, o mercador tentou ainda ver se safava e disse, olha, eu tenho filhos, tenho mulher, tenho familiares, tenho bens, tenho isso, tenho aquilo, eu preciso voltar para ajeitar tudo isso, né? E retorno para que você me mate. Diz assim, o mercador disse, por que não me concede um prazo para que eu possa despedir-me da minha família, de meus filhos e de minha esposa? Dividir minha herança entre eles e fazer as disposições finais. Em seguida, retornei para você, para que você me mate. Você note, por que ele está falando de dividir minha herança entre eles e fazer as disposições finais? Porque a questão na herança, na cultura
islâmica, eu falo na cultura islâmica porque é específico, é uma questão religiosa. Existe diferença na hora de você dividir os bens, até de percentual, entre os maiores, entre os melhores, entre, se você não tiver filhos, tem parentes muito próximos, como mãe, o pai, entre as pessoas incapazes, o que leva, o que não leva, e isso é importante para eles. Eles que eu digo na doutrina islâmica. Então, daí porque o mercador fala isso. E em seguida retornei para que você me mate. Disse o Ifrit. O Ifrit é o gênio. A narrativa usa, e existe a Ifrita, vocês vão ver para frente, que é a gênia também, não era coisa só de homem. Então, disse esse Ifrit que a gente viu no começo, que era o Marid, cujos pés estavam na areia da praia e a cabeça lá no céu. Temo que você não volte. Bom, o mercador já acendeu nele uma leve esperança. Poxa, temo que não. Aí o mercador vai caprichar um pouco. E eu lhe juro por minha honra. Então, olha, essa é uma observação, eu acho que para qualquer área do conhecimento, para analista, para historiador, para filósofo, para médico. Esta é uma coisa que tem eticidade no meio na doutrina islâmica. E a árabe em geral, quando ele diz assim, eu juro por minha honra. Jurar pela minha honra, no contexto árabe, você está jurando pela pureza e castidade da sua mãe ou de sua irmã. Repare que essa é uma questão assim, eu acho que até antropológica é interessante. Certas culturas isso não tem significado nenhum. Então, jurar por minha honra, principalmente para a época. Quer dizer, hoje em dia, isto cada vez está, digamos assim, esse valor está cada vez diminuindo mais. Né? Então, o mercador apelou para isso, né? Eu prometo e convoco o testemunho de Deus dos céus. Eu acho que a gente já falou nessa questão dos céus, né? Para os muçulmanos existem vários céus, não existe só um. E da terra que eu voltarei para você. Pessoal, este juramento que está aqui, essa jura que está aqui, ela tem um caráter sério, factual. Não é uma rurufa, quer dizer, não é uma lenda. Isso realmente existia e existe ainda na cultura árabe, particularmente na cultura islâmica, essa questão de convoca o testemunho de Deus e dos céus. Allah, Rabb Samawat wal Ard. Samawat, céus, Ard é a terra. Aí vem uma pergunta do gênio que deixa o sujeito provavelmente muito mais assim, esperançoso. O gênio pergunta assim, quanto tempo você quer? Aí o mercador responde assim, de pronto, eu quero 1 ano. Então, o que nós somos levados a pensar? Poxa, 1 ano é muito. Que 1 ano o cara vai esquecer que eu existo. Agora, vejamos o que vai vir aqui, e para entender o que vem aí é preciso entender que isso está num contexto. E tem coisas que não se faz de um dia para o outro. Daí porque, então, este 1 ano. Então, podemos ir adiante. Bom, aí o gênio viu que ele jurou, né? E meio que acreditou no mercador. Então, o gênio resolveu, larga o mercador e diz para ele, vai, então.
Então, daí o mercador toma o rumo de casa e imagine que quando ele chega em casa, como é que ele chegou. O mercador tinha certeza que ia voltar. Não há nada até o fim deste conto que diz que o mercador alguma vez hesitou em voltar ou não voltar, ficou na dúvida, não. Ele vai voltar. Mas quando ele chega em casa, todo mundo percebe como é que ele estava, com uma cara triste, estava pensativo, estava arrasado e chorando muito. E chorando muito. Então, daí a mulher pergunta: o que você tem, homem? Com essas palavras. Poxa, por que você está chorando se nós estamos tão felizes porque você voltou para nós? Então, você deve estar contente por isso e mais aquilo, mas a frase principal da esposa é exatamente essa que vocês estão vendo aí. O que você tem, homem? Que choro é esse? Estamos felizes por sua volta. Então, aí ele vai contar o que aconteceu. Bom, resumindo, ele disse: olha, aconteceu isso comigo, matei o filho. Diz o gênio que eu matei o filho dele com semente de tâmaras, ele queria me matar naquele momento, só que fizemos um acordo que eu voltaria depois de um ano. Daqui a um ano eu tenho que voltar para ele me matar. Bom, aí agora quem fala é o autor da narrativa. Quando a família ouve o que ele está falando, né, filhos, mulher e os parentes estão aí, todos eles também começam a chorar. Então, repare que a gente vê aqui nesta próxima tela que está aí, uma situação real de uma lenda. Mas, quer dizer, a lenda copiou o real aqui no caso. Né? A lenda não copiou, nesse caso, o imaginário. Copiou uma realidade concreta de uma sociedade. Então a esposa começou a bater no próprio rosto, isso era costume, né? Se autoflagelar, se bater, arrancar o cabelo. As meninas começaram a gritar e os pequenos a chorar. Quer dizer, aqui tem uma cena que é real. Assim fazem mesmo, né? Assim fazem mesmo. Havia na cultura árabe antiga ainda certas mulheres e meninas que, além de usar preto, elas passavam carvão no rosto para pretear um pouco mais ainda. Colocavam sinais no rosto do que aquilo era um luto. Hoje isso não existe, mas existia até alguns séculos, do que uns 2 séculos no máximo atrás. Então, interessa bastante o que vem aqui com relação ao mercador. No dia seguinte, ele iniciou a partilha de herança e se pôs a ditar recomendações, a quitar seus compromissos e distribuição de esmolas. Eu gostaria aqui de realçar o seguinte: partilha da herança e pôs a ditar recomendações. Entre os muçulmanos, se você recomenda algo e tem testemunhas idôneas que presenciaram a tua recomendação, normalmente ela é aceita. E essas pessoas idôneas, não basta ser idôneas, elas têm que ter diante da sociedade, a sociedade precisa vê-los como também pessoas religiosas, que seguem a sua religião. Então, ele pode ter dito alguma coisa e não escrito. Então, por isso eu digo, o ditar recomendações aqui é muito legal. Quitar seus compromissos e distribuição de esmolas. Essa distribuição de esmola, ela aqui chama-se esmola, não tem outro nome, mas é uma esmola canônica. Ela tem um aspecto também religioso. O sujeito dá algo a quem precisa,
intencionando aquilo em função de sua religião. Né? Então, em árabe, isso tem um nome até particular, zakat. Você dá em função dos teus bens, em função do que você tem de sobra com relação àquilo que você precisa. Continua aqui a questão dele ainda. Então, convocou recitadores para que recitassem versículos religiosos. Note, isso seria como o que no islamismo existe missa de sétimo dia, de 40, de quantos a pessoa quiser. Então, o que eles fazem? O que é recitar? Eles recitam versículos do Alcorão pela alma do falecido. Na narrativa não tem que o sujeito era muçulmano, como eu disse já. A narrativa tem coisas da era pré-islâmica e já da era islâmica. Então, a narrativa, né? Então, aqui ele diz recitadores, provavelmente algum sheikh, né? Pelo seu passamento. Chamou testemunhas idôneas, libertou servos e escravos. Também, naquela época, e até hoje, na religião muçulmana, a pessoa que recebe uma graça, a pessoa que faz uma promessa e é atendida, evidentemente para quem acredita nisso, a pessoa que diz assim, bom, se fulano, se a saúde de fulano melhorar, eu prometo que vou dar uma cesta básica para uma família que precisa. Entendeu? Então, e eu vou libertar um escravo. Eu vou libertar 10 escravos. Então, esse aqui é de uma época que havia ainda a questão dos escravos. Hoje já não se aplicaria. Pagou o direito dos filhos mais velhos. Repare, na partilha, os filhos mais velhos, eles recebem de imediato, os mais novos têm que ter um patrono, tem que ter um tutor. Então, provavelmente, ele entregou isso, por isso, ali chamou testemunhas idôneas. Daí porque a história, a história das Mil e Uma Noites, ela é lida por várias classes de pessoas. Pessoas comuns, pessoas universitárias, pessoas sábias, pessoas isso, porque você pode explorar a partir dela elementos culturais extraordinários. Essas coisas fazem parte. Então, o sujeito vai dizer assim, libertou servos e escravos, o cara tá contente porque vai morrer? Não é a questão, não. Ele está cumprindo aquilo que sua família cumpriria se ele estivesse vivo. Se ele tivesse morrido já. Essas coisas quem faz normalmente é pelo passamento, pela morte da pessoa. Mas tem gente também que faz em vida essa questão de libertar escravo, né, de doar coisas para pessoas necessitadas quando ele intenciou alguma coisa e se cumpriu. Fez recomendações quanto aos filhos mais novos, né? Então, como eu disse, depende muito de quem ele colocou como patrono, e quitou os direitos de sua esposa. No islamismo, existe a questão da herança da mulher, é uma questão delicada. Não é momento a gente para se aprofundar nisso, mas, por exemplo, quando a mulher casa, mulher muçulmana casa, o marido tem que dar um dote. Bom, esse dote é entendido pelos ocidentais como assim, o muçulmano vende a mulher. Bom, esta foi uma deturpação do dote. Na realidade, o dote que se dá para a mulher pode ser uma rosa e pode ser um prédio. Mas você precisa oferecer esse dote como presente a ela. O que tem de importante quando ele fala assim, os direitos de sua esposa? Esse dote que ela recebe é propriedade dela e não entra lá na partilha de nada. Digamos, amanhã depois se separam,
a mulher faz o que bem entender com o dote dela. Porque tem casos em que ela recebe dinheiro, ela recebe um prédio, tem dia que ela recebe um livro, então, mas é uniformizado. Se ela recebeu propriedades ou algo parecido, na hora da partilha, isso é dela, tira tudo isso de lá. Tá? Então, por isso eu digo, essa questão aqui é muito importante. Antes do ano novo, aí veja, o sujeito, né, quer cumprir com a sua palavra, se levantou, fez abluções, rezou, recolheu sua mortalha e despediu-se da família e partiu. Nossa, aqui cada frase tem uma importância. Se levantou e fez abluções. O que é fazer ablução? É o procedimento que todo muçulmano tem que fazer antes de rezar, antes de fazer a sua oração matinal, do meio-dia, à tarde, à noitinha e já quando noite. Todo muçulmano que segue a sua religião, ele tem que fazer 5 vezes orações por dia, ele tem que rezar. Então é como se alguém fosse à missa 5 vezes por dia. Mas isso ele faz em casa, ou na mesquita, ou numa sala de orações, ou em qualquer lugar. Se ele quiser fazer na rua, tiver um lugar limpo, o tapete, ele faz, e isso acontece nos países muçulmanos. Bom, então, aqui a narrativa está me apontando que esse cidadão era muçulmano. Só pela partilha dele antes de abluções, rezou, recolheu sua mortalha. Sabe, talvez vocês não tenham, ou alguém não tenha escutado essa questão da mortalha. O enterrar um muçulmano, quando morre, ele não é enterrado com nada a não ser a mortalha com a qual ele é enrolado nela. Ele não leva corrente, não leva anel, não leva relógio, não leva gravata, não leva roupa. Ele é despojado de todos os seus pertences terrestres e, de preferência, uma mortalha que seja de algodão ou de algo que não contamine o solo. Então, leva até o cemitério dentro de... Aqui no Brasil, levam num caixão. Nos países muçulmanos, levam já numa coisa que é quase um caixão, só para chegar até o cemitério. Tira e coloca diretamente na terra, e uma laje em cima, e acabou. Tem muita gente que faz a sua mortalha. Quando o sujeito é muito religioso, então, isso me aponta que o sujeito é muito religioso, porque em vida ele já preparou sua mortalha. Pessoal, a narrativa aqui, uma hora vai para a história, outra hora vai para a antropologia, outra hora vai para a psicologia, outra hora vai para a psiquiatria, e vai indo, e vai indo. Né? Então, tem gente que, quando vai fazer a peregrinação a Meca, sabe que é um dos mandamentos do islamismo, um dos 5 mandamentos. Ir fazer a peregrinação, não é passeio a Meca. Peregrinação é um evento religioso. Tem muita gente que traz de lá a roupa que usou na peregrinação, porque também é um tecido que é enrolado em volta do corpo, traz e guarda e recomenda. Olha, na hora que eu morrer, vocês me coloquem esta mortalha. Então, veja que aqui tem um aspecto social assim, forte. Despediu e partiu. O nosso amigo aqui, ele partiu contando o tempo de viagem para ele chegar mais ou menos um dia antes do combinado ou na noite do ano novo, né? Porque ele partiu, era no começo do ano, teria que voltar depois de um ano. E exatamente no ano novo, chegou no mesmo lugar onde ele tinha sentado, comendo tâmaras e jogando as sementes. Sentou-se ali no mesmo lugar, né, onde comeu as tâmaras, e ficou esperando o gênio chegar. No meio da espera, eu estou colocando aqui os slides mais formais e de vez em quando falando, né, não precisa segui-los. Quando ele estava sentado esperando o gênio chegar, daí de repente surge
um sheik. Aqui diz assim, um velho sheik. Aqui vale a pena fazer a seguinte observação. Esta palavra sheik, hoje em dia, ela designa, digamos, a pessoa religiosa no islamismo, mas aquele que pratica, né, que é o mentor espiritual dos muçulmanos, digamos assim, como o pároco de uma igreja. Então, toda mesquita tem um sheik, que é o guia espiritual dos muçulmanos, que faz as orações coletivas, que na sexta-feira faz uma prédica antes da oração de sexta-feira, que sexta-feira é o dia religioso festivo dos muçulmanos. Então, eis que passou um velho sheik, não é aqui um sheik, digamos, religioso, não está falando de sheik no sentido de que é digamos, equivalência a padre, não. A palavra sheik, até um tempo atrás, na língua árabe, significava pessoa idosa. Ou aquele que é líder de toda uma família, tá? Que puxava uma gazela pela corrente. Tá? Bom, então, puxando uma gazela, daí saudou o mercador e perguntou. Eu gostaria de dizer, esse saudou também sempre é uma constante. Sempre é uma... Só que não diz como saudou. Né? Aqui, não sei em qualquer época, mas saudou que se fosse um muçulmano, ele dizia assalamu alaikum, ou seja, que a paz esteja convosco. Aqui a narrativa saudou o mercador e perguntou: por que motivo você está aqui nesse lugar que é a moradia de gênios rebeldes? Quer dizer, gênios do mal. Ele achou muito estranho, né? Bom, aí o mercador contou toda a história, falou: olha, eu fiz isso, fiz aquilo, tá. Daí o gênio me disse que me mataria se eu não voltasse, prometi para ele que eu ia voltar, né? Daí esse velho sheik, que estava puxando uma gazela, ficou impressionado, ficou assim, encantado com a sinceridade do mercador. Sentou do lado e disse: olha, por Deus, então, o Allah, não me moverei daqui até ver o que vai lhe acontecer com o gênio, ou ocorrer, ou coisa tal. Só, eu vou ficar aqui com vocês, só saio daqui quando eu ver o desfecho da tua história. Bom, o velho sheik, né, e o mercador começaram a conversar. Claro, sentaram, só tinha eles ali, então. Mas daí, enquanto eles estavam conversando, a história foi para o outro lado, talvez, do mundo, e amanheceu enquanto a Shahrazad estava falando. E daí a Shahrazad parava imediatamente quando irrompia a aurora. Né? Bom, a aurora alcançou Shahrazad e ela parou de falar. Então sua irmã disse. Eu coloquei aqui exatamente o que disse porque variou um pouquinho. Então eu estou mostrando as duas, três maneiras que ela variava, depois não estou colocando. Como é admirável e espantosa a sua história. Shahrazad responde: na próxima noite irei contar-lhe algo mais espantoso e admirável que isso. Lembremos-nos do que ontem o rei tinha dito assim, mas que seja a continuação, o desfecho da história de anteontem. Né? Aí, quando o rei vê, é mais espantoso ainda, né? E admirável que eu vou lhe contar na próxima noite. E sempre ela dizia assim: se o rei me permitir e me poupar. Você vê que aqui eu não falei nada do que aconteceu com eles, mas tem aí que depois que o rei se satisfez de Shahrazad, patati patatá, sempre o rei se satisfez e não a Shahrazad. Então, aqui há uma pequena discrepância.
O que nós... Depois eu digo porque os dois teriam que ficar satisfeitos. Nós vamos ver lá para frente Eu hoje vou trazer só um exemplo da história da noite de número 989, quando já está terminando, né, tudo, a história toda, só para vocês verem o naipe da Shahrazad, né? Como ela foi descrita inicialmente como culta, sábia, isso e aquilo, e não falaram nada do físico e da beleza física dela, então é de se pensar que isso iria acontecer. Mas depois ela vai mostrar quanto que ela conhece o amor, o sexo, o erotismo, quanto que ela encantou esse rei e assim por diante. Então, por enquanto, ela só está se mostrando culta. Daí, então, o rei pensou, na terceira noite. Então, veja, eu, como disse, suprimi o que não importa aqui. Aí a irmã da Shahrazad pediu, né, com praticamente as mesmas palavras, ela repete, né, para contar uma história. Isso nós estamos na terceira noite. Quer dizer, na segunda noite ela disse, então contarei. O rei já tinha permitido. O rei Shahrazad disse agora que seja o restante da história do mercador. Quer dizer, ele quer matá-la. Quer dizer, ele é um déspota, na realidade, porque ele estava interessado na história e, ao mesmo tempo, ele queria matá-la, né? Shahrazad iniciou a história, né, dizendo assim: eu tive notícia, ó rei venturoso, de que o mercador, agora vão prestar atenção que ela vai enrolar, vão enrolar as coisas, estava sentado conversando com o velho da gazela, quando surgiu um segundo velho sheik, né, conduzindo 2 cachorros, né, e 2 cachorros de caça pretos. Bom, esta existência dos cachorros é verídica, porque realmente eles levavam muito para o deserto ou para descampados, para os animais farejarem coelhos e outras pequenas caças. Isso é verdade. Então, note, aqui nós estamos na terceira noite, tínhamos o velho da gazela esperando, solidário com o mercador, mas agora tem um novo personagem. Enquanto os dois estavam lá, de repente aparece um outro sheik, um senhor idoso, um ancião, porque não é jovem, pelo que eles descrevem, e quando você lê a história e vai se aprofundando, você vai ver que por que é um ancião, por que é velho, porque as palavras que eles falam não eram palavras de um jovem. Por exemplo, o mercador que nós vimos há pouco, pela atitude dele, ele não podia ser jovem. Pela distribuição que ele fez, ele não podia ser jovem. Então, tem também isso na narrativa. Então, conversando com ele, chega alguém conduzindo 2 cachorros pretos. E ela continua. Aqui vale a pena resumir. Quando o segundo sheik ouviu a história do mercador, que já tinha lá também o sheik da gazela, também disse, ó, eu também vou ficar aqui com vocês, eu quero saber o que vai acontecer com o mercador. Então vejam, agora os personagens são o mercador, o velho que vinha puxando a gazela e outro velho que vinha puxando 2 cachorros de caça pretos. Então, nós temos esses 3 personagens que podemos chamar do mercador, que é o lamentador lá, que está esperando morrer, e mais 2 personagens. Primeiro da gazela, o segundo de 2 cachorros. Enquanto os 3 estavam conversando, chegou um terceiro sheik,
E ao perguntar por que os 3 estavam ali, contaram a história, também jurou que ficaria com eles para ver o que iria acontecer. Então você vê a solidariedade, né? Nós temos 3. Entende? Então, quer dizer, o cara podia passar e dizer, não, fica aí, boa morte para você, tchau. Ou dizer para ele, Allah yarhamak, Deus tenha piedade de você, ou clemência de você, e vai embora. Né? Eis que repentinamente, né? Então, sempre o Efrit, sempre o gênio do mal surge dessa maneira, tanto do mar como da terra. Né? Repentinamente, uma poeira se elevou, aqui se levantou, ou levou aqui eu errei a palavra, no coração de deserto, e quando ele se dispersou, ela se dispersou, o gênio surgiu carregando na mão uma espada. E sempre se fala aqui uma espada desembainada, quer dizer, sem nada. Ela já estava pronta para dar o golpe, né, mortal. Bom, dirigiu-se ao gênio, quer dizer, pegou o cara, ao grupo, né, e não saudou a ninguém. Quer dizer, evidentemente, imagine o Efrita aqui dizer, pô, boa noite, tudo bem? Não tem. Dirigiu-se ao grupo e o gênio não saudou ninguém. Então, está de acordo com o que o primeiro sheik disse. Aqui é um gênio, aqui é a morada dos gênios do mal. Né? Muito bem. Puxou o mercador e disse, venha para que eu o mate. Venha porque eu vou te matar. Quer dizer, nada delicado, né? Venha para que eu o mate. Essas são as palavras do gênio. O mercador chorou novamente, né, muito, e choraram também os 3 sheiks juntos. Então eles ficaram também penalizados porque viram que realmente o gênio veio. Então para eles se confirmou a história do mercador, e o gênio veio mesmo, estava ali, estavam todos, e que será que agora vai acontecer? Né? O gênio veio pronto para dar um golpe do mercador e acabou. Mas, vamos lá então, o que tem um mas? Mas, né, está passando rápido a noite, a aurora se irrompeu e Shahrazad se calou. A irmã elogiou a história e o rei ficou com a mente ansiosa para ouvir a continuação, e ele pensou. Né? Eu aqui trouxe o que ele pensou, porque a narrativa é assim, e veja que o pensamento dele, aqui tem, esse pensamento dele é um caso, é um case espetacular, né, para psicanálise, para análise, psiquiatria, psicologia, o que a gente puder chamar. E ele pensou assim, o Arfrico, por Deus, que não irei matar Shahrazad, desculpe, o rei aqui que falou, né? Até ouvir o restante da história e o que me ocorreu e o que ocorreu ao mercador. Bom, depois de saber isso, irei matá-la na noite seguinte, como fiz com as outras. Então, o narrador aqui leu o pensamento do rei, um pensamento assim estúpido, um pensamento de assassino. Então, ele estava ansioso para ver o que ia acontecer. Ele queria saber o que ia acontecer. A história chamou a atenção dele, mas ele não largou o propósito não, depois, nas noites seguintes, eu irei matar a Shahrazad, como fiz com as outras.
Vocês sabem que essas outras a gente não sabe quantas são. Eu disse na aula, acho que 2, mais ou menos, na aula 2 ou 3, ou na semana passada, tem um único manuscrito que fala em 1 ano, mas não tem credibilidade, porque todos os outros não dizem nada. Então, na quarta noite, a Shahrazad continuou a história, né, e disse assim: conta-se, ó venturoso rei, né, que quando o gênio agarrou o mercador, o primeiro sheik, o da gazela, avançou até ele, beijou-lhe os pés e disse: então, olha aqui a saída. Esse beijou os pés não é muito distante de ser uma verdade, porque antigamente os reis déspotas, os reis ridículos, muitos deles exigiam isso. Além disso, essa questão de beijar o pé é uma das mais significativas atitudes de humilhação diante de um ser humano. Né? Beijar os pés. Era, assim, algo terrível, horrível. Né? Disse: ó demônio, chamou o gordo de demônio, ó coroa do rei dos gênios. Bom, aí já, né? Se eu lhe contar minha história, lhe relatar o que me aconteceu, eu vou resumir aqui. Ele, olha, eu vou te contar a minha história, por que estou aqui, por que estou aqui com a gazela. Você, você me concede 1/3 do crime por ele cometido? Entendeu? Quer dizer, esse sheik da gazela, esse senhor idoso da gazela, ele diz: olha, eu vou te contar a minha história. Se você gostar da minha história, e ele pensou, eu acho que você vai gostar, você me concede 1/3 do crime que ele cometeu, quer dizer, que o gênio supunha que o mercador cometeu. Daí ele aceita. O gênio aceita. Né? O gênio responde imediatamente sim. Bom, provavelmente, né, esse sim, e se ele aceitou, pode indicar, tem um bom indicativo de que ele vai aceitar até atribuir a esse sheik da gazela 1/3 do crime. Então diz assim: o sheik da gazela disse: saiba, ó gênio, que esta gazela é minha prima, carne de minha carne e sangue do meu sangue, e também minha esposa. Quer dizer, pense bem, o sujeito trazendo sua esposa como gazela puxada, né, por uma corrente. Desde a nossa primeira juventude. Ela tinha 12 anos e não cresceu senão em minha casa. Eu coloquei em negrito essa frase, não cresceu senão em minha casa. Esta questão de a menina ser conhecida pela família é uma referência importante naquela época para se casar, digamos, com tal menino. Entendeu? Então, não é à toa, quer dizer, não cresceu senão em minha casa, quer dizer, além de tudo isso, de ser minha prima, e outra coisa, alguém pode perguntar, mas como é que o cara vai casar com a prima? Na cultura árabe isso é comum, não é nem na islâmica, na árabe de uma maneira geral. O sujeito casa, os primos se casam entre si, e não sei porquê, pouquíssimos casos de problema de consanguinidade. Aliás, eu diria que até um século e meio atrás, essa questão de se casar com a prima era uma questão muito
muito assim, muito seguida pelos árabes, né? Hoje a coisa já, né, mudou, a modernidade mudou muitos costumes, né? Vivi com ela 30 anos, mas como não fui agraciado com um único descendente, nem macho, nem fêmea, aqui novamente nós temos um indicativo. Normalmente, naquela época, nesta época aqui da narrativa, aliás, até pouco tempo atrás, até uns 100 anos atrás, os árabes preferiam ter um filho homem. Queriam ter um filho homem. Na época, isso aqui do século VIII, digamos, porque nós passamos a conhecer a história das Mil e Uma Noites naqueles séculos que eu coloquei lá no começo. Mas na época pré-islâmica, ou seja, antes do século VII, muitos árabes enterravam a filha viva quando era menina, porque não queriam correr o risco de serem desonrados. Lembra que eu disse que eles juram assim, pela minha honra, né, Bisharafi. E o Sharafi o que é? A irmã, a mãe, né, ou alguém muito próximo. Então, aqui já temos uma indicação que esse senhor, pelo menos, não pensava dessa maneira. E daí diz assim: eu sempre a tratei muito bem, servindo-a e dignificando-a. O sheik aqui, ele está contando isso, o homem da gazela, porque ele tem uma intenção oculta. Ele tem alguma coisa, né, para chamar a atenção do gênio. Mas arranjei uma segunda esposa que logo me premiu com um menino que parecia, e aí coloquei em negrito, só para vocês perceberem, uma fatia brilhante da lua. Uma fatia brilhante da lua. Porque, novamente, os árabes, eles acham a lua linda. E quando querem dizer, por exemplo, uma moça, um rapaz, ou uma pessoa qualquer, é muito bonita, eles olham, é muito bonita. Ela parece a lua. Bem assim, Metlil Amar, semelhante à lua. É uma questão cultural. É uma questão cultural. Minha prima foi tomada por ciúmes da segunda esposa. Vejam que o gênio está escutando o homem da gazela falar, né? Então vamos ver o que vai acontecer agora depois que a prima dele, ó, prima dele, ele não fala a primeira esposa, fala minha prima, sempre minha prima, né? Viajei, mas recomendei o meu filho e a segunda esposa a esta prima. Quer dizer, ele viajou e deixou a prima, primeira esposa, a segunda esposa e um filho. Então ele viajou sozinho. E recomendou a primeira esposa, a prima dele, quer dizer, recomendou no sentido, olha, cuidem dela, coisa tal, coisa tal. Fez recomendação, né? E foi viajar. Ela, a prima aqui, eu coloquei umas coisas que não estão entre parênteses ou vírgula para fazer assim o melhor entendimento. Ela, a prima, no caso, aprendeu adivinhações e feitiçaria. Na narrativa, ele fala em um ano, né? Bom, e durante o tempo que ele ficou fora, ela aprendeu adivinhação e feitiçaria. Coisa que na época se falava muito, agora a veracidade aí, né, da feitiçaria e da adivinhação é algo imaginário. Enfeitiçou meu filho, transformando esse menino num bezerro. Então você vê, aqui nós temos o homem da gazela falando,
Aí ele disse, por ciúmes, a primeira esposa, ou seja, a prima dela, a que ele conheceu desde os 12 anos, que vivia na casa dele, né? Então ficou com... Ela era... ela não podia dar filhos para ele, ele casou com uma segunda mulher que logo deu para ele um menino, que é esse menino. Então, nós estamos nesse ponto da história. Depois, ela enfeitiçou a mãe do menino, quer dizer, a segunda esposa, transformando-a em vaca. Então, vocês vejam, aqui nós temos o mercador falando, desculpe, o sheik da gazela falando, que a mulher dele não deu filho, daí ele casou com uma segunda que deu um filho, aí ele viajou, ela ficou enciumada, aí ela, como ela feiticeira, transformou o filho em bezerro e a mãe e a segunda esposa em vaca. Ela transformou esses dois em bezerro e vaca, quer dizer, em dois animais, e daí pegou e levou para um pastor, um conhecido deles, que recebia animais para pastagem. Claro que ele cobrava por isso. Ao mesmo tempo que ele cuidava dos animais, ele oferecia o alimento. Então, ela levou tanto o bezerro como a vaca, quer dizer, o filho, e a mulher, no caso, e entregou. Diz, olha, você, por favor, deixa eles aí pastando e cuide deles. Aí o mercador volta para casa, mandou abater a vaca, mas como ela era... Agora, esse mandou abater a vaca, eu estou assim, economizando umas 2 páginas, porque ele fala que a vaca, ela relutou em ser morta, olhou para ele, gritou, batia a pata no chão e coisa e tal. Daí ele não quis abatê-la, ele ficou muito penalizado. Aí deu para uma outra pessoa abater e essa pessoa abateu. Bom, como ela era muito magra e não tinha muita carne, ele falou para o pastor, leva essa vaca e você distribua a quem você quiser. Em seguida, o mercador mandou trazer, então, um bezerro gordo. Ele queria um bezerro gordo para abater. Então, vamos ver o que eles vão trazer para ele. Né? O pastor trouxe o bezerro, que na realidade é filho do sheik. O filho do sheik. Ele olhou, aqui também, quando nos andou umas 2 páginas, diz que o bezerro olhava para ele, esfregava a cabeça dele, batia com a pata no chão, gritava, fazia barulhos estridentes. Diz que ele ficou penalizado e não abateu, entregou o bezerro para o pastor e disse, me traga um outro, deixa esse e vou abater numa outra oportunidade. E tem uma coisa interessante aqui, que eu nem comentei, mas só de passagem, esses animais, ele também e outras pessoas abatiam animais naquela época, neste ínterim, porque havia uma festa religiosa. Só isso diz a narrativa. Porque havia uma festa religiosa, chamavam Festa Religiosa de Deus, onde se abate animais. E esses animais abatidos, eles são distribuídos aos pobres também. Então, ali na narrativa, o tradutor faz uma observação que existe no islamismo uma festa parecida, chamada Eid al-Adha, festa exatamente de abate de animais, onde se abate animais. Então, mas diz que não tem certeza se era por isso ou por uma outra divindade, né? Bom, a prima, que no caso, a gazela, que é a primeira mulher do mercador, disse, é absolutamente imperioso sacrificar esse bezerro.
Então você veja, este absolutamente nem uma vez na história da narrativa o sujeito deixa de agir. Ele pode não executar, digamos, o ato final, mas ele não deixa de agir. Quando ela disse é absolutamente imperioso, então sacrificar o bezerro, então tomei a faca, amarrei o bezerro, e daí ele disse. Aí corta-se a narrativa, e nesse momento em que ele amarra o bezerro, amarrar para ele poder abater melhor, a noite chega até Shahrazad e ela se cala. Né? E aí eu coloquei assim, ocorreu tudo como antes. E na noite seguinte, Shahrazad pediu à irmã para continuar a história. Shahrazad, não, Dinazar, pediu para a irmã continuar a história. E eu pulei aqui quando o rei pensa, não, eu vou esperar mais essa noite, amanhã vou matá-la, como fiz com as outras. Ela deixou aqui, eu suprimi, ó rei, quando tal. Então vamos ver o que ela vai dizer na noite seguinte. Nós estamos na quinta noite. Shahrazad disse, e eu fui informada, não diz por quem foi informada, eu fui informada, ela sempre usa esse termo, ó estimado rei, que o primeiro sheik, o da gazela, disse ao gênio e ao grupo todo, né? Veja, que o primeiro sheik, o da gazela, disse ao gênio e ao grupo todo. Tá? Então eu tomei da faca, tensionando matar meu filho, mas ele gritou, chorou, esfregou-se em meus pés e pôs a língua para fora, apontando para mim. Então vocês vejam, ele repetiu mais enfaticamente o que ele tinha dito na noite anterior com relação ao bezerro. Então vejamos o que ele vai fazer então com o bezerro nesta quinta noite. Ai, meu coração estremeceu com aquilo e se encheu de ternura por ele. E daí eu peguei e soltei. Eu fiquei muito. Ele me inspirou muita ternura, né? Mexeu na minha estrutura toda, então eu falei, bom, larguei. A minha esposa, esta gazela, concordou em sacrificar outro animal. Pessoal, mas para esta mulher concordar, ele leva uma página de exposição. Porque ele falava uma coisa e ela repetia, ela contestava isso e aquilo, até uma hora em que ela concordou. Então, vamos sacrificar outro animal, mas esse será sacrificado, né, diz ela, na próxima festividade. Quer dizer, também não tirou da mente o sacrifício do animal. Bom, mas aqui as noites são, assim, esse começo são pequenos. Eis que à noite o pastor foi ao sheik da gazela e disse, de noite, o pastor que recebeu a vaca e o bezerro recebe a visita, né? Veja, de noite. Eis que à noite o pastor foi ao sheik, ele vai lá para falar com o sheik. E diz o seguinte, olha, eu vou te abrir o jogo, mas você não fale nada para ninguém. A minha filha, que é muito ligada às atividades de adivinhação, magia, feitiço, né? Esconjuros, trabalhos que se faz para prejudicar alguém ou para melhorar, digamos, a vida de alguém, mas normalmente é para prejudicar. O pastor contou ao sheik que ela, sua filha, disse que o bezerro é seu filho.
Então, vejam, aqui a história vai mudar um pouquinho, né? E esse tipo de história, né, de sabedoria antiga, esse tipo de coisa, sempre tem esses gênios no meio. Sempre. É difícil você não encontrar algo dessa natureza na história, né? Então, aí ela vai dizer como é que o menino foi transformado em bezerro. O menino, foi enfeitiçado pela esposa, ou seja, prima do pai. Então, quem transformou o bezerro, reiterando, de menino para bezerro, foi a primeira esposa dele, que não podia ter filhos. Então, ela, enciumada, fez isso tanto com a segunda esposa, como com o menino. Fez da esposa uma vaca, que nessa altura já tinha sido sacrificada, e o bezerro, que ainda estava vivo. Depois de muitos lamentos e choro, o sheik disse à filha do pastor. Disse à filha do pastor, não naquele momento. Ele procurou depois. Tem aí um histórico no meio que não tem nada importante para chegar nisso aí. Você conseguiria livrar meu filho, né, disso? Você pode retirar o feitiço do meu filho para ele voltar a ser um menino? E daí ele disse, olha, eu te dou toda a minha fortuna, toda a minha propriedade, e você passa a ser uma pessoa da família em troca disso. A filha do pastor disse, sim, mas não precisa me dar nada em troca. Né? Ela aceitou, então. Agora, eu não coloquei aqui, mas ela aceitou, e a história diz o seguinte, a aceitação dela é para se vingar da primeira mulher do mercador, porque ela não quer que ninguém passe o que a mãe do menino e o menino passaram, né, transformados em animais. Em seguida, a filha do pastor encheu uma taça de água, fez nela esconjuros, por isso que eu digo, às vezes é para o bem, e preces, bom, as preces também são comuns, sempre, e disse ao meu filho. Então vocês vejam que aqui ele está relatando, né, o que aconteceu, por que é gazela. Aí tem a oração que ela fez. Eu, assim, só para ganhar um pouco de tempo, ela fez lá uma reza e jogou um copo com água sobre o bezerro, e ele imediatamente se transformou no menino que ele era antes. Só que chama a atenção aqui nessas palavras dela o seguinte: Criador de todas as criaturas. Esse Criador de todas as criaturas não pode ser, digamos, um Deus mitológico. Esse é um Deus único, que é Khalik al-Khalq, aquele que criou tudo, e aquele que criou tudo só pode ser Deus. Isso, assim, só para não deixar passar em branco, porque é interessante esse Criador de todas as criaturas. Quer dizer, aquele que criou, que não que é incriado. Bom, então vejamos o passo seguinte. Imediatamente, né, lançou sobre o pai, tudo bem, depois o menino relatou que a mãe... Aí o menino entregou, né, o que a prima fez com a mãe dele, transformou em gazela, né? Aí o pai diz, desculpe, e disse ao gênio que ele casou com o filho, né? Casou o filho com a filha do pastor. Então, veja, repetindo. Aqui está a história de como ele voltou a ser pessoa. Aí o gênio também disse, olha, como recompensa eu casei a filha do pastor, que fazia feitiçaria, com o meu filho. Com o meu filho. Quem? O filho de quem? Filho do homem da gazela. E, posteriormente,
ela enfeitiçou a esposa, a prima do mercador, transformando-a em gazela. Então você veja, a gazela, nesse caso, que acabou perdendo, era a primeira esposa, a prima dele. Desabafou com o filho, dizendo: meu filho, Deus colocou em nosso destino alguém que vai trazer justiça para você, para sua mãe e para mim. Quer dizer, ele agora se sente um pouco cobrado. Só que a mãe, a primeira, né, desculpe, a segunda, não vem mais porque ela já morreu. Né? Ela já morreu. Por que para você, para sua mãe e para mim? Quer dizer, para você, porque você voltou a ser gente. Para sua mãe, né? Porque na realidade eu me senti, digamos, um pouco cobrado. E para mim, pela alegria de você ter voltado e de tua mãe ser, entre aspas, vingada. Isso que ele diz. Aí eu coloquei assim: lembremos que a mãe do menino foi transformada numa vaca e sacrificada. Né? Então, na história aqui do feitiço, só sobrou realmente o menino. E depois a gazela, que ele teve que carregar, né? E vamos ver até quando. Bom, a filha do pastor morreu depois de alguns anos. Esta é a narrativa. Né? A filha do pastor conhecia muito bem feitiçaria, conhecia muito bem esse tipo de conjuros, digamos assim. Então, meu filho, meu filho viajou para a terra desse rapaz que você teve o entrevento. O filho, no caso, que viajou, é esse homem da gazela. Né? Eu saí e trouxe comigo minha prima, que é esta gazela. E daí ele contou para o gênio assim: olha, esta é a minha história. E pergunta assim: não é admirável? Quer dizer, não é admirável toda essa história de feitiçaria, de eu ter, né, o meu filho transformado em bezerro? Né? Bom, resumindo, o gênio respondeu: eu lhe concedo 1/3 da vida do mercador. Então você note que 1/3 da vida do mercador já está garantida. Quer dizer, o que significa conceder 1/3 da vida do mercador? Quer dizer, eu estou reduzindo a pena dele a 1/3. Se era pena de morte, não vai ser mais. Né? Não vai ser mais. Isso que a gente infere. Infere. E aqui gênios não voltam atrás. Percebe? Então vamos ver como é que continua a história. Shahrazad continuou e disse: nesse momento, ó rei Shahriar, bom, nós não podemos esquecer que quem está contando tudo é a Shahrazad. Avançou até o gênio, o segundo sheik, né? O dos 2 cachorros pretos, e disse: eu também lhe contarei o que sucedeu a esses 2 cachorros. Bom, aí diz esse segundo sheik dos cachorros: se eu contar e a história te agradar, você me consegue também 1/3 da vida do mercador? Daí o gênio vai dizer: concedo. Então vamos ver o que vai acontecer daí no seguinte. O gênio respondeu sim. E quando o sheik começou a contar a história, a aurora irrompeu e alcançou Shahrazad, que parou de falar. Então vocês vejam o seguinte, que por que essas noites estão indo uma atrás da outra e o rei sempre está pensando: não, amanhã eu vou matar, amanhã eu vou matar, amanhã eu vou matar. E não chegou ainda o amanhã, já da sexta noite. E ela só contava coisas à noite, então ela ficou quieta. E eu disse assim:
ela sempre fica quieta num momento crucial da história. Aqui, em momentos desse, vocês vão ver lá para frente em momentos diferentes, eróticos. Né? Eróticos. Muito bem. Daí, na sexta noite, continuando a narrativa, Shahrazad diz: eu fui informada, ó rei venturoso, que o segundo sheik, o dos dois cachorros, né, pretos, disse. Vamos ver o que ele disse para o gênio. Vamos ver o que ele vai dizer para o gênio. Ó gênio, esses dois cachorros... Bom, eu não vou ler na íntegra, mas ele fala para ele, olha, esses aí são dois... Os dois cachorros são, na realidade, meus irmãos. Tanto um como o outro. Éramos 3 homens cujo pai morreu e nos deixou 3.000 dinares. Eu sei que muitas vezes acontece, até nos textos de filosofia, de sociologia, de história, de antropologia, de aparece ou dirhams ou dinares. Então, vocês tomem isso como o seguinte: quando se refere a dinares, são moedas de ouro. Quando se refere a dirhams, são moedas de prata. Então, isto por causa da época. Quer dizer, deixou muita coisa. Muita coisa. E cada um dos irmãos abriu uma loja. Eles receberam, né, cada um 1.000 dinares, e cada um deles abriu uma loja. E aí diz que a loja vendia isso, vendia aquilo, muitas coisas, tá? Às vezes eles levavam caravana para vender em outro lugar, mas cada um abriu uma loja. Olha, também para resumir aqui, os dois irmãos voltaram a este irmão que a narrativa não diz que ele é o mais velho, nem o mais novo, voltaram derrapados. O primeiro voltou todo maltrapilho e pedindo esmola, não reconheceu o irmão. Ele falou: você não está me reconhecendo? Aí ele pega, acolhe o irmão, dá um banho, empresta uma roupa dele e faz as obrigações de irmão, dá dinheiro, tal, enfim. Daí o outro também a mesma coisa. O outro irmão vendeu a loja, juntou o que tinha e viajou, e depois de um tempo voltou sem nada. O irmão que até então não tinha viajado, esse que ficou, né, que não viajou, que ficou com a loja, ajudou os dois a abrirem novamente, cada um uma loja. A história diz como é que ele dividia o dinheiro. Era mais ou menos assim. Ele calculava o que ele ganhou num ano, então ele deixava o capital de lado e ele dizia: bom, ganhei tanto. Então, nessa abertura de loja para os irmãos, do que ele sobrou, ele dividiu entre 3. Ele ficou com uma parte e deu para os irmãos, cada um uma parte, para eles fazerem a vida novamente. Trabalharam nas lojas e estavam indo bem, mas eles sempre insistiam com o irmão que eles queriam viajar. Eles queriam fazer a cabeça dele: olha, vamos fazer o seguinte, vamos vender tudo e vamos viajar. Vamos levar um capital e vamos ver, quem sabe a gente pode se dar melhor num outro lugar. Eles sempre queriam viajar. Ficaram azucrinando esse homem não sei quantos anos, até que um dia eles convenceram o irmão. Ele aceitou, dizer: então, vamos viajar. Venderam tudo, mas esse irmão que era, né, mais lúcido, disse o seguinte: nós vamos levar a metade do que temos em dirhams e a metade vamos deixar enterrados num lugar aqui na casa. A gente não sabe o que pode acontecer.
Se algo acontecer e a gente não puder trabalhar, ou a gente perdeu tudo nos negócios, a gente volta e temos como recomeçar a vida. Então, daí, então eles aceitaram e eles foram viajar. Pode isso. Mas antes deles viajarem, a Aurora chegou até a Shahrazad e ela parou de falar. Vejam, aqui na história temos alguém que é Dinazar dizendo: ó, maninha, se você tem, em cada noite, se você tem uma história para nos contar, para ajudar a passar esta noite, então conte. E aí, quando ela termina, ela diz: que bela história, espantosa, insólita, linda, carinhosa, e vai colocando o adjetivo. Tudo isso ela fez. Na 7ª noite, porque o nosso compromisso no ementário, pessoal, vocês podem olhar lá, é até a 8ª noite. Então, nós vamos chegar e realmente acaba aqui na 8ª noite, daqui a pouco, a história do mercador. E daí começa uma outra. Então, nessa noite, Shahrazad disse: então, viajamos, continuou o que estava contando. Quem estava contando? O irmão. Eu e esses 2 cachorros, que são meus irmãos, durante um mês, por mar salgado, então dessa vez eles foram de navio. E chegamos a uma cidade na qual adentramos e vendemos nossas mercadorias e obtivemos um lucro de 10 dinares para cada dinar aplicado. Então, não se sabe o quanto. Se sabe o quanto que eles ganharam. Mas o quanto levaram, a narrativa não conta. Vocês viram, se deram bem nessa cidade. Então, vamos adiante. Tá. Quando quis seguir viagem, quer dizer, eles trabalharam na cidade, ganharam muito dinheiro, imagine, cada dinar eles lucraram 10, dividiram o lucro, ele dividiu o lucro entre os irmãos, só que eu esqueci de dizer que os irmãos eram muito gastadores. Os irmãos não podiam ver dinheiro na mão que eles gastavam. Então, eles... né? E ele era, digamos assim, mais consciente. Ele gastava, mas ele sempre pensava no amanhã, no capital, no lucro. Bom, quando quis seguir viagem, quer dizer, quando eles conseguiram, quando eles queriam viajar, já trabalhamos, já ganhamos dinheiro, vamos agora para outro lugar. Encontrei numa praia uma moça vestida em andrajos. Esta palavra é meio desusada, mas é uma palavra que existe no dicionário. É maltrapilha, em trapos. Muito mal vestida, quer dizer, vestida com roupas rasgadas, andrajo. Que quis casar comigo. Mas notem bem, esse quis casar comigo não foi assim, quer casar comigo, não é assim. Né? Casei com ela e embarcamos no navio. Ela chega e diz assim: você quer ganhar uma bênção e uma graça casando comigo? E daí ela, né, fala de uma maneira bastante eloquente com ele, sensibiliza o mercador e vê nela uma pessoa honesta. E ele diz: bom, casamos e embarcamos no navio. Ele, o irmão, o primeiro, né? Ele sempre tinha mais dinheiro do que ele. Ele sempre tinha mais coisa do que ele. Ele sempre se dava melhor porque, depois de um certo tempo, ele é o que mais tinha. Ele que estava mais sólido. Ele que era o mais consciente. Então, os irmãos ficaram com inveja de mim, afirma
o mercador. E planejaram matar-me, e numa certa noite me lançaram ao mar junto com a minha mulher. Aqui está mulher. Mas espera um pouco. A mulher, essa que ele conheceu lá na praia. Tá? A mulher que ele conheceu lá na praia. Vamos indo então, Cecília. Essa mulher que ele conheceu na praia, que estava maltrapilha, toda feia, desarrumada, mas que chamou a atenção dele. Acordamos, eu e minha esposa, acordamos e minha esposa transformou-se numa efrita. Lembro que a gente tinha um efrita, que era o Mário, aquele que queria matar o gênio porque matou o filho dele com semente de tâmara. Carregou-me e subiu aos ares comigo, levando-me a uma ilha e disse, então você veja, ele de noite, assim, do nada, os dois foram atirados do mar, e ela era uma efrita, se transformou em algo que levou ele pelos ares, levou ele voando, até chegar numa ilha. Né? Aí, quando chegaram na ilha, ela disse para ele assim, veja, esta é a recompensa que estou te dando por ter casado comigo. Né? Salvando você do afogamento. Os irmãos à noite jogaram os dois, evidentemente sem saber da efrita lá o que era. Aí quando ele acordou, ele já viu que ela, a gênia, já estava voando com ele. Quando ouvi na praia, quem continua a falar que é a efrita, a gênia, meu coração se afeiçoou a você. Né? Ela mencionou matar os dois irmãos, mas ele implorou para que não o fizesse. Ele falou, não, acima de tudo eles são meus irmãos. Então, olhem a fidelidade do cara. Acima de tudo eles são meus irmãos. E aí ele falou assim, olha, tem um provérbio que diz assim, pode-se retribuir o mal com o bem. Então, ele se utilizou desse ditado. Bom, aí diz a narrativa que ela voou com ele, né, e me colocou exatamente no telhado da minha casa. Qual casa? Lá na casa antiga em que ele morava, na primeira casa que ele morava. E onde também estavam os irmãos. Na casa, no lugar onde eles venderam tudo para viajar os três, só que eles deixaram a metade do capital enterrado, né, no quintal da casa. Então, transformou os dois em cachorros e ficaram nessa condição por 10 anos. Quem que transformou os dois no cachorro? Esta esposa que ele casou com ela na praia. Desci na casa, abri as portas, tirei o dinheiro que enterrara e abri uma loja. Já que os dois irmãos se transformaram em cachorros. À noite, quando voltei para casa, encontrei esses dois cachorros. A minha mulher disse, esses dois cachorros são seus irmãos. Claro, ele ficou bastante chateado, diz a narrativa, ele não gostaria de ter feito aquilo. Aí ele pergunta, quem fez isso? Como? Quem fez isso se você estava comigo o tempo todo? Então, a gênia responde o seguinte, mandei uma mensagem à minha irmã, quer dizer, eu mandei a minha irmã fazer isso. Em seguida, ela me deixou, não sei antes indicar onde morava. A gênia, em seguida, se foi, sumiu da frente dele e foi para um lugar, mas ela disse, olha, eu moro em tal lugar. Quer dizer, a narrativa aqui quer transmitir para nós que ela fez aquilo
por compaixão por ele, porque ela se simpatizou com ele. Ele viu nele uma pessoa do bem, uma pessoa boa. E ela, como mestre em adivinhação, em feitiço, né? Ela sabia que esses dois irmãos queriam matá-lo. Então, assim é a feiticeira. Você vai numa... Tem gente que lê o futuro, né, por aí. Está cheio de placa, assim. Dona Fulana, vinda diretamente de não sei da onde. Devolve amores, melhora os negócios, traz a pessoa amada. Hoje ainda está cheio, imagine naquela época. Bom, agora que se passaram 10 anos, estou indo livrá-los do feitiço. Quer dizer, olha a fidedignidade desse irmão. Quando encontrei este sheik com a gazela, me contaram a história do mercador e então fiquei aguardando o desfecho. Ali diz para o gênio assim, não é espantosa a minha história? A gente não pode esquecer que é muito longo o discurso dele para o gênio, né? Mas ele está falando ainda para o gênio e ainda tem a Shahrazad no meio, né? Dizendo. Então o gênio fala assim, por Deus que é espantosa, disse o gênio. O gênio concedeu 1/3 da vida do mercador. Então, o mercador já tem garantido, a menos da pena de morte, 2/3 de sua vida. Né? E na 8ª noite, Shahrazad narrou que o gênio, né, o Omar, libertou o mercador. É isso que ela fala. Não temos menção ao terceiro sheik que veio. Não temos nem profissão, nem nada. Só se fala. Provavelmente ele não tinha, né, a mesma situação. Só se fala da gazela e dos cachorros. Então você veja. A gazela, a mulher do outro, que era ciumenta, os cachorros do irmão, que eram mal agradecidos. Tanto uns como o outro. Né? Uma transformou o filho e a mulher do mercador em animais e esses dois, como queriam matar, encontrou alguém que, entre aspas, fez justiça com relação a esse irmão que ajudou os outros dois. Então, a história acaba, essas primeiras 8 noites, acaba que o mercador, o gênio liberta, o mercador volta para sua família, aí diz a narrativa, vive um bom tempo com a família até a sua morte. Bom, daí antes de terminar, eu queria fazer algumas considerações rápidas. Sobre a obra de Deus, isto eu trouxe de uma das noites, esse aqui eu não me lembro qual noite, em que sobre a obra de Deus que a Shahrazad narrou para o rei, para vocês verem onde chega a narrativa. Quer dizer, essas histórias que nós estamos começando não são nada perto do que virá depois. Então diz assim, glória a Allah, a Deus, que não criou. Esses são, né, são os versos. Espetáculo mais encantador do que o de 2 felizes enamorados, inebriados das delícias da volúpia. Eles repousam sob seus lençóis, abraçados, as mãos unidas, o coração batendo em harmonia. Esta é uma pequena passagem de Shahrazad falando da obra divina. Então você veja o conteúdo aqui. Né? Ela está falando, evidentemente, de amor e de erótica. Quer dizer, da questão erótica e da questão do amor, porque isso aí continua. Então, tem mais uma questão aqui que dá para chamar a atenção com relação à narrativa de Shahrazad. Diz assim,
Eu aqui, eu acho que isso aqui pode ser dedicado a todo mundo que trabalha assim com psicologia, com psicanálise, com análise, com reiki, assistente social, quer dizer, com todo mundo que trabalha por alteridade ou por dinheiro, não importa, com relação ao outro. Compreende-se que esse aqui nós estamos na 98ª, não, 90ª, 9.880, 989, tá? 989. Compreende-se que Shahryar, o rei, fora seduzido por 1001 noites. Quem não tivesse, tinha de lamentar. Em todo caso, soubera interpor entre ela, o seu terrível companheiro, os sortilégios da poesia amorosa. Então, vocês já estão vendo aqui quem é a Shahrazad. E seus amores poéticos tiveram uma eficácia imediata, já que criaram admiravelmente um amor durável, paz entre corações. Tanto que, ao fim do ciclo, o rei estava curado. Viu, Luiz Fernando? Curado. Ele sai convencido que o amor que antes supunha ciumento e egoísta, e no qual não acreditava, de modo algum é completamente outro. É de outro modo grandioso e majestoso. É o próprio rei que tira suas conclusões, declarando ao pai de Shahrazad. E eu só quero falar mais isso para vocês não ficarem ansiosos como o rei, para vocês verem o desfecho. Então vamos lá, mais um só. Ai. Aqui o rei falando. Tu te beneficiaste da proteção de Deus quando me deste como esposa tua filha de nobres qualidades. Ela foi a causa do meu arrependimento e fez-me renunciar a meu hábito de matar as filhas das gentes. Vi que ela é fiel, casta, honesta, e Deus entregou-me o favor de ter tido desta esposa 3 meninos. Que ela seja louvada por essa magnífica graça. Isto é o que o rei confessa no fim da história para o pai da Shahrazad. E com isso eu termino a minha parte aqui, Cecília, porque não podia ser mais amplo do que isso. E daí eu fico à disposição, se alguém quer fazer alguma pergunta. Ok, obrigada, Jamil. Muito obrigada pelo curso, né? Para quem se interessou, a gente está conversando, inclusive, a possibilidade de fazer um outro bloco, né? Tanto, pelo menos, da minha parte, né? Que eu vou trabalhar as histórias do sufismo e da parte do Jamil, né? No ano que vem. Então, a ideia seria, já que como parece que as coisas não vão voltar ao presencial tão cedo, então a gente faria um segundo bloco com outras histórias e abordando outros aspectos, né? Então, surgiu essa ideia. Então, quem tiver interesse, fique atento, porque em breve a gente vai começar a conversar aí sobre o calendário do ano que vem. Bom, então, obrigada, Jamil. Boa noite, abrindo, então, para as perguntas. Professor, em primeiro lugar, agradecer por essa apresentação não menos que brilhante de uma coisa que me interessa muito, que é mostrar como é que os valores vão costurando a cultura, a literatura, a história e
apresentar um ponto de vista no Cosme e Uma Noite funciona como uma espécie de crítica da cultura também, né? O que me deixou mais curioso, e era sobre isso que eu queria te perguntar, foi justamente essa última passagem da história do ciúme. Né? Que, de um ponto de vista... Vou até ser um pouco radical. Eu tenho uma leitura mais radical, mas eu vejo o ciúme como um tipo de paranoia. Eu acho que o ciúme é sempre patológico. Eu não acredito nessa história de ciúme saudável. Isso para mim não existe. E se o amor dele era ciumento antes, depois o que ele virou? Essa é a minha questão. Né? Qual é a diferença entre o primeiro amor desse rei e o segundo amor desse rei? Porque eu entendi isso, né? Sobretudo que ele foi curado não só do ato de violência, que é patológico, mas ele também foi curado de um mal de amar, ou de não saber amar, né? Não sei se faz sentido. Acontece que ele foi curado, não é bem praticamente por não ser amar, porque ninguém mostrou para ele, né, o verdadeiro amor, que ao longo aqui da narrativa tem vários excertos que a Shahrazad vai falando para ele, que modifica os valores dele e os princípios. A partir de um certo momento, ele começa a rever essa história que não existe nenhuma mulher no mundo que seja fiel. Aquela terrível frase que ele falou lá no começo. Então, ele não é que teve dois amores. Eu acredito que ele teve um, ele não conhecia o outro, né? Ele tinha prepotência, ele tinha o poder, ele tinha coisas, mas ele não tinha uma Shahrazad. Ou melhor, ele não teve essas almas, né? Talvez por hereditariedade, né? Nós temos reis na história que amavam a cultura, e tivemos reis que detestavam. E a diferença entre um e o outro é muito clara na história do pensamento, porque eles colocavam à disposição a sua fortuna. E esses que colocaram para o bem é que engrandeceram a cultura. E eu acho que ele, na real, ele foi curado, sim, de um mal terrível, né? De um mal terrível. E precisou para isso por 1001 noites, né? Não tem jeito, todo o processo de cura é demorado. Sim. Mas é curioso, porque é quase, eu não sei se faz sentido isso, mas é quase possível falar que, então, Shahrazad é um dos signos do amor, uma das representações do amor, como se fosse possível falar de uma filosofia do amor a partir dela, assim como os gregos falavam que Diotima, então, era uma mulher entendida das coisas do amor, e ela que no banquete vai trazer qual é a palavra do amor, né? É como se Shahrazad trouxesse a palavra do amor também. Tirando as diferenças que há entre um contexto cultural e outro, para essa narrativa árabe, sim. Sim. A Shahrazad, sim. Quer dizer, mutatis mutandis aqui, né, do contexto grego e árabe. Então, aí sim, a Shahrazad, sim. Ela trouxe um contexto que não morreu até agora, nem ficou velho. Não ficou velho. Continua sendo, nas escolas secundárias do mundo árabe, existem livrinhos especiais da história da Mil e Uma Noite para criança, para adulto, claro que bem delimitados, escolhidos, né? As pessoas contam certas noites da história das Mil e Uma Noites em suas casas. Os contadores de história noturnas, até hoje ainda nos povoados, vilarejos, assim, em grandes capitais já é meio complicado, onde tem mais sossego, onde as pessoas levam a vida com mais naturalidade, estão próximos da natureza, você encontra isso. Uma curiosidade que eu acho que é mais uma ignorância minha. É curioso que no Renascimento italiano não apareçam muitas referências a isso, né? Com
um discurso tão voltado para os temas do amor. Eu estou pensando em Fitino, eu pelo menos desconheço referências explícitas a isso, As Mil e Uma Noites. Não sei se tem, existe? Não, eu assim não me lembro de ter lido, não me lembro. Eu agora tenho um livro que eu quero ler que vai abrir para nós aqui vai iluminar uma estrada que a gente não conhece, que é exatamente essas coisas que não foram mencionadas em determinados períodos que precisavam ser ou deveriam ser mencionadas. É isso, entendeu? É muito curioso que isso não tenha aparecido no Renascimento, é muito estranho. Não. Principalmente o que você citou, Fitino, né, que foi Não é. Agora, por outro lado, você encontra em outros contextos, né, a história das Mil e Uma Noites, em outros, fora, digamos, esse do Renascimento, que você vai encontrar em outras culturas, até. Porque, como eu disse, ela se tornou universal. E aquilo que você falou, ela que nos deu a nacionalidade, é só inverter. Ela tem de todas as nacionalidades. Então tá, ou se ela deu a nacionalidade, ou nós que pegamos a nacionalidade dela, é legal, mas eu acho que realmente ela que nos nacionalizou. Ela que nos nacionalizou. Mesmo, né? É difícil hoje você não ler a história das Mil e Uma Noites, porque todos os idiomas você encontra. Agora, tem que ler uma boa tradução. Contamos com uma, né? Obrigado, professora. Nada. Olha, possível seria, só que ela é apenas coadjuvante e não faz mais nada do que isso. E se prestou aquele papel que é fundamental, apesar de parecer para alguém vulgar, ela ficar... É muito estranho, né? Alguém ficar embaixo da cama, ver ouvir os dois que estão fazendo, e depois, né, fazer as perguntas. E ela faz mais perguntas futuramente. Mas acontece que, não podemos esquecer que a Shahrazad, antes de se relacionar com o rei, ela começou a chorar e ele queria saber por quê. Ela falou, olha, indiretamente falou isso, eu não posso abrir a mão de minha irmã. Então, como coadjuvante, ela foi até imprescindível nesse caso. Veja, esses que o Mamed traduziu são completos. Os dois ramos, sírio e o egípcio. Eles têm até, e nesses 4 volumes, nós temos todos eles. Que a Shahrazad contou, contou sim. Eu não me lembro qual é o número dessas aí, mas ela conta uma história que tem paralelos com o que aconteceu com a dele. Paralelo. Não me lembro o número. Obrigada, viu, Jamil? Parabéns, Cecília, pela organização. Obrigada, Jamil, pelas aulas. É, na verdade, uma bobagem, até peço desculpas pela simplicidade. Mas eu fiquei pensando uma coisa, com relação ao nome mesmo, As Mil e Uma Noites, eu acho que eu criei uma coisa a partir daí, que eu não sei se é isso mesmo. Quando eu penso em Mil e Uma Noites, esse se fosse em 1000, eu pensaria num ciclo fechado, mas eu sempre pensei, e pensando a partir das histórias mesmo, que fosse sugestivo aí a ideia de que, na verdade, é um processo que não tem fim. Quando você fala do 1001, esse me sugere que tudo começa novamente, que não tem fim. Esse processo de encantamento, né? Porque, na verdade, a cura dele tem a ver,
obviamente, isso é óbvio, né, com esse encantamento da palavra, esse poder da palavra, né, que está em várias culturas anunciado. Se a gente pensar nos gregos, está lá, já em Hesíodo. Quando as musas cantam a Hesíodo, ele diz, para o bilívio de males e pausa de aflições. Para isso as histórias, né? Então, elas vêm para lembrar. Há uma ambiguidade aí. Para lembrar, mas também para fazer esquecer, lembrando de um... E é assim a memória, né? Quando você lança a luz sobre uma coisa, você está deixando outras para trás, porque ela é sempre seletiva. Então, você lembra de uma, daquilo que merece lembrança, para esquecer dos males e para pausa de aflições, repetindo aí os versos do Hesíodo. Então, me parece que o princípio está aí também nas Mil e Uma Noites, esse, né? Mas a ideia que eu tenho é sempre essa, de que apesar de que seja dito, ele se cura, mas a ideia me sugere que é isso, quando se fala 1001, é para sempre, continua. Isso é uma coisa que eu criei ou a expressão ela tem essa sugestão no árabe? Não, era isso. Quem não sabe, a professora Lúcia é a professora do nosso departamento de filosofia. O seguinte, não há nada assim sobre esse número, mas eu acredito, porque como nós não sabemos quem escreveu, se ela foi escrita mesmo, ou foi narrada toda, ou quantos escreveram, ou quantos interferiram, e eu acredito que quem fez, digamos assim, o planejamento, ele tinha em mente esse 1001, esse impactante 1001. Sabe? Impacta. E esse 1001 realmente é diferente de uma coisa, eu digo assim, 40, agora digo 41 e meio, digamos. Provavelmente, eu não tenho provas, assim, mas provavelmente ainda mais conto árabe. Então, o sujeito deve ter deixado uma brecha, e se você olhar até a última noite, você vê que teria mais campo aí. Entendeu? É possível. É possível que... Eu acho que não foi gratuito 1001 Noites. Podiam ser 900. Entendeu? Então, 1001 Noites. Tá bom. Obrigada, Jamil. Obrigada. Então, nos encaminhamos aqui ao encerramento, né, dessa aula e do curso, então, do bloco, né, das 1001 Noites, com a expectativa, eventualmente, de uma continuidade no ano que vem, né? Então, eu queria agradecer a presença de todos e o prestígio do NUR. Eu acredito que nós, do NUR, ficamos lisonjeados e a gente fica assim, animado para fazer outros cursos de extensão, palestras, conferências. Então, muito obrigado a todos, e a presença realmente motiva.